Olá, abençoado, paz eterna. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui e pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra com a mente de Cristo e que entendam de uma vez por todas as mentiras do Bruno e que venham crer naquilo que está escrito. Então, esse vídeo, fazer um vídeo aqui bem curto, tem como tema resposta ao Bruno Mac. Por quê? Porque mais uma vez, né, ele mandou aí uma mensagem para os gracistas, resposta aos gracistas, e nisso ele diz que não é mais para nós, pregarmos a graça, não é para nós pregarmos a nova aliança, não é para nós pregarmos que nós já estamos em Cristo, e não é para nós pregarmos que nós já nascemos com tudo, e que não é para nós pregarmos para as pessoas que estão no engano, dizendo que não é mais para elas se batizarem, que não é para fazer Santa Ceia, que não é para fazer nada disso, do qual é um engano, e que eles vivem como escravos na religião, como eu já estive, e muito de vocês também, e que ele também. Então, ele diz que não é para pregar nada disso. E é para pregar o quê? A vida, a pátria eterna. O evangelho da pátria eterna, que eu não sei onde está. Porque ele só abre as cartas de Paulo. Não dá para entender, abençoado. Então, ele está dizendo com esse vídeo dele, né? Dizendo que nós somos criança. Que nós não sabemos distinguir a primeira aliança da segunda. E que a primeira acabou na cruz. Qual é o capítulo? Qual é o versículo? É só isso que eu quero, Bruno. Só isso. Qual é o capítulo e qual é o versículo, né? Que isso não interessa mais, mas como você quer medir força, né? Então, o que tem que prevalecer é a verdade de Deus. Certo? Certo. Vamos acabar com essa confusão. Como Filipe disse para Jesus de Nazaré, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso não basta. Pronto, acabou a confusão. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Foi o que Filipe queria saber. E Jesus de Nazaré, ele deu a resposta para ele, né? E que está dando para você também, com essa tua mente maluca. Ele disse para Filipe, Filipe, eu tenho estado convosco o tempo todo, e você me pergunta, mostras o Pai? Filipe, não tem Pai para mostrar. Quem vê o Pai, vê o Filho. Então, você diz que não existe Filho. Você diz que o Pai era o Pai e o Filho era o Filho. Cadê? Você não mostra, abençoado. Você não mostra. Então, vamos acabar com a confusão. Se você está dizendo aqui no teu vídeo de hoje que nós não temos entendimento de nada, como você próprio disse, e que nós estamos tomando leitinho, né? Nós estamos tomando leitinho, e que tu sabe, ô infeliz, que quem toma leitinho são as pessoas que estão no sistema religioso. São as pessoas que estão tomando suco, estão comendo pão, as pessoas que estão esperando Jesus, são as pessoas que estão dando dinheiro, são as pessoas que têm igreja, são as pessoas que chamam o pastor de meu pai na fé, são as pessoas que estão com medo do devorador, são as pessoas que estão com medo, estão esperando o mundo se acabar, estão esperando Jesus vir na nuvem, porque todo olho vai ver. Esses aqui estão tomando leitinho, abençoado. Nós não tomamos mais leite porque conhecemos a graça. Foi pregada a graça para nós, abençoado. E nos salvou. A graça nos salvou, abençoado, do engano. Não precisa tu falar
que tudo já foi consumado, que nós já vivemos uma nova criação, que nós já temos todas as coisas. Agora, tu dizer que é para pregar o evangelho da pátria, eu também quero pregar. Qual é a Bíblia do evangelho da pátria? Qual é? Não tem. Onde é que está escrito o capítulo e o versículo, por favor, de que a primeira aliança acabou na cruz, juridicamente e fisicamente? Não tem, abençoado. O que tem é dizendo, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Quando? No ano 70. A cruz não foi ano 33, indivíduo? Como é que tu quer falar uma coisa que tu não mostra, indivíduo? Onde é que está escrito que a lei findou fisicamente, juridicamente, o templo caiu, Jesus voltou, é na cruz, abençoado? Onde é que está escrito isso? Não dá, abençoado. Por isso que você é um eterno mentiroso. E não dá para fazer as pazes com você, tá? Que eu não vou concordar com a tua mentira, a não ser que você me mostre capítulos e versículos. Onde é que está escrito, por favor, mentiroso, qual é o capítulo, qual é o versículo que está escrito, segundo você aqui, ó, que a nova aliança acabou no ano 70, conforme o teu entendimento. Onde é que está escrito? Porque só quem aceita isso é os teus seguidores. Dizendo que a nova aliança acabou no ano 70. Qual é o capítulo e qual é o versículo? Me diga. Porque eu não sirvo a homem, abençoado. Eu não sirvo a homem, eu sirvo a Deus, abençoado. A palavra dele é Deus, abençoado. Sempre foi. Através da palavra que ele fez todas as coisas. Entendeu, abençoada? Então, para acabar com a confusão, qual é o capítulo, qual é o versículo que a primeira aliança, juridicamente, fisicamente, acabou no ano 70? Qual é o capítulo e o versículo? Qual é o capítulo e o versículo em que a nova aliança acabou no ano 70? Qual é? Não tem. Não tem, ô mentiroso, não tem. Só na tua cabeça. Então, deixa eu ler para vocês aqui o que foi que ele leu para dizer, e ele dirigiu essa palavra a nós, né? E ele disse que não é para pregar mais nada da graça, não é para pregar mais nova da aliança. E ele pegou essa palavra aqui e aplicou em nós, da graça. Dá para entender? Se Paulo está falando com os hebreus, está falando com os judeus, e não tem nada a ver com esse assunto que ele falou, porque isso daqui tem um texto e tem um contexto. Ele pegou dois versículos, entendeu? Para aplicar em nós, no pessoal da graça. Olha o que é que essa coisa aí leu. Hebreus 5,13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que, pela prática, tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também ao mal. Então, ele pegou isso daqui e aplicou em nós, dizendo que nós somos criança, dizendo que nós não comemos alimentos sólidos, né? Porque nós temos que pregar, todo mundo, o mundo inteiro tem que pregar o que ele está pregando, porque só ele que está certo. E se nós não fizermos isso, somos criança, segundo ele. Isso daqui não está falando nada disso, abençoado. Não está falando nada disso. Eu vou mostrar para essa criancinha aí, né? O que Paulo está se referindo a isso aqui. Sim, e depois ele leu aqui Hebreus 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Paulo aqui está falando com os hebreus justamente da primeira aliança.
e que ele está aplicando isso daqui em nós, para dizer que não é para nós pregar nem a primeira e nem a segunda. Não é para nós pregar para as pessoas que estão no engano, que não é mais para fazer tudo o que eles fazem aí, que o pastor manda. E é para fazer o que, Lira? É para pregar o evangelho da pátria eterna. Mas cadê? Cadê? Se isso daqui é uma das cartas de Paulo. Onde é que está, ô maluquinho, o evangelho eterno? Quais são as cartas? Qual é a Bíblia? Me fala aí, pelo amor de Deus, para mim começar a pregar também. Não tem. Então, o que é que Paulo está se referindo aqui? Eu vou ler para vocês a partir do capítulo 5, né? Do versículo 1, e vou ler até onde ele leu lá, tá? Só o 13 e o 14. E aplicou em nós, tá? E ele disse que não é para nós pregar nada disso aqui. E ele mesmo está pregando e aplicando em nós. Entendeu, abençoado? Abençoado, você não está tomando o remédio direito. Não está tomando, tem que tomar. Então, Hebreus, vamos ver aqui de que Paulo está falando. E não é comigo e não é contigo. Né? Não é comigo e nem é contigo. Nós não existia, só por causa disso. Nós não existia, essa carta não é para nós. É para os hebreus que ele aplicou em nós. Nós não somos hebreus, nós não somos judeus. Então, Hebreus 5:1. Paulo está falando de quê? Paulo está falando de Cristo, né? Que Cristo é superior. Cristo como sacerdote, que ele acabou, e aqui diz que é eterno, sacerdote para sempre, né? Aqui Paulo está se referindo ao sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio da lei, da antiga aliança, do qual eles mesmos, né? Eles mesmos se fazia sacerdote e não levantado por Deus. Entende, abençoado? É isso. Não tem nada a ver com a macumba dele. Olha, Hebreus 5:1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Então aqui está falando do sacerdócio humano, né? 2. E é capaz de condoer-se do ignorante e dos que erram, pois também eles mesmos estão rodeados de fraqueza. Então ele está dizendo aqui, né, que o sacerdócio humano, que esses cães que estão aí fora, enganando e roubando as pessoas, que ele diz que não tem que pregar para libertar essas pessoas. Tem que pregar a macumba dele. Nunca, abençoado, nunca. Então, ele está dizendo aqui, falando do sacerdócio humano, do qual eles não faziam nada nem a favor deles. Imagina do povo, que é o que esses cães estão aí fora fazendo. 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo. Que honra? De ser feito sacerdócio. Entende? Porque o que acontece hoje? Os chamados pastores, né? O chamado bispo, o cão guloso presidente, ele fabrica os outros tudo com óleo na cabeça. É uma fábrica de cão guloso. E para Deus não tem valor nenhum. E para o povo tem valor. Por quê? Porque estão no engano da religião. Que esse ignorante aí diz que não é para pregar. Onde ele mesmo já foi salvo da ignorância. E agora se tornou um ignorante triplicamente. Totalmente. Então, e por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo. Olha, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, esse chamado, né? Esse chamado não é de homem. E não existe mais. Só foi Arão que foi chamado para ser sacerdócio dele lá.
dos judeus. Dos pais ainda, né? 5. Assim também, Cristo a si mesmo, olha, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre. Quem é que é sacerdote para sempre? Aqui está dizendo que é Cristo, que ele acabou. Ele acabou, mas qual é o capítulo? Qual é o versículo? Que Cristo acabou. Porque aqui está dizendo que ele é sacerdote para sempre. E quem é esse Cristo? Deus, que sempre foi um, abençoado. E você quer ensinar para nós, né? Dizendo que nós não sabemos discernir a primeira aliança da segunda aliança, né? E você não sabe discernir Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado. Você não sabe discernir que Deus sempre foi o único. E aí você quer ensinar para mim, com essa tua cabeça louca, achando que você é o dono da verdade, sem abrir a Bíblia, sem mostrar nada? Tô fora, abençoado. Então, tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, falando de Jesus de Nazaré, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, você vê aqui, né, que está se falando do sacerdócio de Cristo. Está falando do sacerdócio do qual, segundo Deus, é para sempre. Mas ele aí é mais poderoso do que Deus e diz que Cristo acabou. 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. A respeito de quê? A respeito do progresso, né? Do entendimento dos judeus, que não tinha ainda, não estava entendendo o que Paulo estava revelando para eles. Entende, abençoado? É isso que ele está falando aqui. E ele começa aqui no 11, ó. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, muito embora, né? E isso daqui não se resume só nesse capítulo 5, né? Muito embora, isso é praticamente os capítulos tudinho de Hebreu, para que Paulo vem falando com eles, e Paulo chegou a uma conclusão, né? Que eles não evoluíram nada, que eles ainda estavam dando crédito à lei, que eles ainda estavam dando crédito à lei física, que estava em vigor, que ele disse que acabou. Então Paulo diz, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Então Paulo disse, rapaz, olha, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas vocês se deixaram levar pelo sistema, né? E vocês se tornaram tardios em ouvir. E onde é que está isso? No sistema religioso. Quando você diz para um evangélico que não é para ele fazer nada e é para viver só por fé e que ele já tem tudo,
Ele diz que isso é heresia. Diz que tudo é heresia. Por quê? Porque se tornaram tadios em ouvir. Entendeu, abençoado? E tu imagina se nós parar de pregar. Imagina se nós parar de falar. Tanto a primeira como a segunda. Levando ao entendimento das pessoas o que foi a manifestação de Deus. E até quando. E que tudo já está consumado. E que as pessoas já têm tudo. E que é para viver por fé. Tu imagina eu deixar de falar tudo isso daqui e dizer para as pessoas que eles já estão na pátria. Se a pessoa está aqui, a pátria aqui é o Brasil. Uma coisa é ter, abençoado, uma coisa é ter. E outra coisa é viver. Entendeu, abençoado? Nós já temos todas as coisas, mas eternamente nós vamos viver para sempre, né? Receber para sempre quando nós morrer, abençoado. Quando nós sairmos daqui. Claro que nós já vivemos a vida eterna, mas essa vida eterna que nós vivemos aqui, ela vai dar continuidade lá na pátria, abençoado. Nós não estamos em pátria. Então, Paulo diz aqui no 12, né? Que nem o 12 ele não leu, ele leu foi só o 13 e o 14. Pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo para eles lá, né? Que eles lá estavam necessitados de que alguém pregasse para eles ainda os oráculos de Deus, ou seja, desde o começo, começar tudo de novo. E isso pode aplicar em nós? Claro que não, nós não estamos na lei, nós não vivemos na lei, nós não vivemos na lei, nós vivemos no ministério do Espírito, abençoado. Adoramos a Deus somente em espírito e em verdade. E tentando levar esse entendimento, abrindo a Bíblia inteira para as pessoas. As pessoas que estão nessa situação aqui, que você aplicou em nós. Paulo não está falando comigo, e não está falando com eles e nem contigo. Antes, porém, todavia, contudo, abençoado, isso aqui é a realidade de hoje, abençoado, não mudou nada. Só mudou o tempo, abençoado. Só mudou o tempo. As pessoas são enganadas. As pessoas vivem nas trevas, na falta de entendimento, na escuridão. E se nós calarmos como você está dando ordem, abençoado, como é que nós vamos... as pessoas vão ter o entendimento, abençoado? Como é que a salvação é da mente, abençoado? A salvação é da mente. Para ter o entendimento da Bíblia inteira, abençoado. Não é essa tua loucura. Não é esse negócio de pátria, já está na pátria. Que nós já estamos no reino. Claro que nós já estamos no reino, abençoado. É tudo espiritual. É tudo espiritual. Nós já temos tudo espiritual, abençoado. Nós temos, nós não estamos. Acorda. Então Paulo disse, pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrente, então Paulo está dizendo para eles, né? Olha, vocês, esse arruma de tempo que vocês já têm de igreja e vocês não entenderam nada. Pelo tempo que vocês são evangélicos, pelo tempo que vocês são católicos, pelo tempo que vocês são espíritas, pelo tempo que vocês estão aí, segundo vocês servindo a Deus, era para vocês serem mestres. E que na verdade vocês não aprenderam nada. E que tem que pregar o evangelho para que vocês sejam salvos da mente. Através da minha pregação? Não. Através de você ouvir o evangelho e o Espírito te dá o entendimento. O Espírito que em tu habita, abençoado. O Filho de Deus. Então, ele diz, tendes de novo necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus.
assim vos tornei como necessitado de leite, e não de alimento sólido. Então, é como Jesus de Nazaré, né? Falou lá para aquele camarada lá, que eu não estou lembrado o nome, né? Que ele disse que ele tinha que nascer de novo, que ele era mestre em Israel. Então, aquele cara ali era que estava necessitado de leite. Ainda tava, e o cara era doutor, é igual o Bruno Mac, é doutor. É doutor acabando com Jesus, dizendo que Deus não existe, diz que a nova aliança acabou no ano 70, não mostra nada, nada, é doutor, aonde? Lá em Moçambique. E tem uns bestas aí do Brasil que estão nessa onda. Mas não mostra, abençoado, não mostra, não está mostrando. Tem que mostrar, abençoado, o capítulo e o versículo. Então, o Nicodemo, né? Ele perguntou, como é que eu vou nascer de novo? Eu já sendo homem, eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Essa é a situação dos evangélicos. Essa é a situação dos católicos. Essa é a situação do mundo inteiro, abençoado. E que só a graça pode salvar essas pessoas da mente para que elas venham a viver uma vida normal, abençoado. Que servir a homem, ter igreja, ter pastor, ter padre, ter papa, ter não sei o quê, viver fazendo sacrifício, se achando um condenado, um desgraçado, um pecador, um infeliz. Isso não é vida, abençoado. Isso não é vida. Isso não é vida, abençoado. E nós temos que pregar a graça para salvar essa pessoa dessa vida miserável. De ter igreja, de ter pastor, de ter padre, de ter papa. Então, ele pegou esse versículo 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Tem certeza que nós somos crianças, abençoado? Nós somos crianças e nunca dizemos que Deus não existe. Nós não dizemos que Cristo acabou. Nós só falamos aquilo que está escrito, abençoado. Deixa de ser mentiroso. Deixa de ser desgraçado. Desgraçado, Lira? Se o cara diz que não tem graça, é um desgraçado. Então, abençoado, olha, eu vou parar aqui, né? Eu vou parar aqui. Então, esse indivíduo aí, ele disse que essa era o último ultimato dele para os gracistas. E que, assim, tipo dando ordem, se a gente não deixar de pregar a graça, de tirar as pessoas do engano, que daqui para frente ele vai acabar com nós. Então, abençoadinho, você pode vir quente que eu estou fervendo, tá? Eu vou desmentir, abrindo a Bíblia, todas as tuas pregações. Todas. Porque você somente só prega mentira e engano. Entendeu, abençoado? Então, espero que vocês tenham aí entendido a mentira do Bruno Mac e a verdade da Bíblia, pedindo que você compartilhe o vídeo, dá o like e graça eterna.